Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações do Flamengo. Vamos ver aqui a análise ainda sobre a partida diante do Vasco, né, qual infelizmente empatou com o Vasco e perdeu a liderança por campeonato. Fortaleza perdeu para o Palmeiras agora há pouco por 2-1 com um pênalti no finalzinho do jogo, desperdiçaram o pênalti. O Fluminense empatou com o Vitória e o Flamengo foi para segundo lugar, né, com todas essas jogos já acontecidos, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais, troca de passe e Sport TV. Vamos ver aqui a análise, né, do jogo e também a preparação para o jogo entre Flamengo e LDU, qual o Flamengo já viajou e já se encontra lá em Quito, no Equador. Vamos trazer todas as informações para vocês, inclusive a defesa do Bruno Henrique que se pronunciou, tá bom? Vamos pro vídeo. E os jogadores adversários sempre muito decisivos. Ela não é, Mansur? De certa forma também é uma maneira de valorizar alguns dos resultados dele, entendeu? Então, tem um pouco dos dois, um pouco da cordialidade, mas também tem, entendeu? Mas é por aí, Felipe Luiz, assim. Mas e o que você achou da entrevista, ô Mansur? Não, o que a gente estava comentando ontem, é curioso, né? Como nessa hora do pós-jogo e da entrevista, a expectativa pré-jogo pesa, né? Em relação ao Carille, foi muito mais de uma exaltação do comportamento, da capacidade de competir, e do lado do Flamengo, sobre uma lamentação do resultado, tentando encontrar razões pelas quais o time não ganhou. E se a gente pesar o jogo, obviamente o Flamengo criou muito mais oportunidades do que o Vasco. O goleiro do Vasco saiu como o melhor jogador do jogo. Eu acho que nessa hora pesa um pouco também a expectativa pré-jogo, e é plenamente justificável pela situação dos dois clubes no momento. É, expectativa e realidade, né? Acho que é uma coisa que não tem como negar que seja importante na hora de analisar os jogos, né? O que uma equipe é capaz de fazer em relação à outra. Vamos conversar sobre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, o jogo do Maracanã, que aconteceu mais cedo, quase 40 mil pessoas lá. Aliás, baixo público na Arena do Grêmio hoje, para um clássico, né? Um estádio para 60 mil pessoas, menos da metade das cadeiras estavam ocupadas, só 27 mil pessoas na Arena do Grêmio. Maracanã de novo com o público, o setor fechado, inclusive. 40 mil no Maracanã, para um Flamengo e Vasco, dá para considerar um público abaixo do que a gente imaginava. Em campo, né, Mansur e Pedro, o primeiro tempo foi bom, né? Um primeiro tempo aberto, com o Vasco criando oportunidades, diferente de outros jogos, fazendo frente ao Flamengo, né? Mais equilibrado, clássico do que eu imaginava que pudesse acontecer. E aí no segundo tempo, com as trocas, acho que o elenco do Flamengo também faz diferença, né? E eu acho que esse bom primeiro tempo, acho que se deve muito à postura do Vasco, que acho que surpreendeu a quase todo mundo, né? A mim, por exemplo, surpreendeu demais. Imaginava um Vasco muito mais fechado ali, tentando basicamente se defender, negar espaços ao Flamengo e tentar achar espaços em contra-ataque, na projeção de jogadores como o Nuno, que está jogando muito bem, sequencialmente sendo um dos melhores jogadores do Vasco em campo, Ryan começando como titular, também é uma opção de escape de velocidade pelo lado, mas não, foi o Vasco que entrou, começou o jogo tentando competir, essa daí uma das grandes oportunidades. Jogada do Nuno, né? Que qualidade. Só faltou acertar o canto, né? É que quando ele dá o corte, agora a gente vai ver, quando ele dá o corte, a bola acaba ficando muito próxima do corpo dele. E aí ele não consegue direcionar nem colocar a força suficiente, mas ainda assim é uma defesaça do Rossi, o português, que assim, um baita de um achado do Vasco, encaixou muito bem no time. E o Vasco faz ali 25, 30 minutos competindo muito bem com o Flamengo. A reta final do primeiro tempo, o Flamengo já começa a ter muito mais volume de jogo, já começa a se instalar inteiramente no campo de ataque, e aí o Vasco começa a ter um pouco mais de dificuldade de conseguir sair para o jogo. E o segundo tempo é um segundo tempo onde basicamente só o Flamengo jogou. O Vasco teve muita dificuldade de conseguir sair, de conseguir chegar à frente. Não teve nenhuma finalização na segunda etapa. O Vasco terminou o primeiro tempo com 6 finalizações e foram as 6 finalizações do jogo. E aí apareceu o Léo Jardim, que assim, tem pelo menos 3 temporadas fazendo assim grandes jogos pelo Vasco. Há 2 anos atrás, na minha opinião, foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, no ano que o Vasco, que ele conseguiu se livrar do rebaixamento. O Léo Jardim foi fundamental. E mais uma vez, assim, esse pontinho aí na tabela, ele vai estar ali com asterisco, porque o torcedor do Vasco vai lembrar da atuação, excelente atuação que teve o Léo Jardim. Sobre o Vasco, assim, eu acho que tem uma questão que é muito clara. Além, óbvio, que é evidente que quase sempre o campo é uma tradução do que está acontecendo nos clubes, né? As trocas de um lado e de outro, elas dão muito mais armas a um time do que ao outro. Ainda mais com os desfalques que o Vasco teve também, né, Mansur? A gente pensar que o Vasco hoje não teve Tietê,
não teve Paulinho, não teve Tietê, não teve Payet. Isso. Né? E tem mais um. Adson. O Adson, não tava seria certamente escalado para o jogo de hoje, se não para iniciar ou para entrar no segundo tempo. Além do Maurício Lebas, mas é uma outra situação. Mas, claramente, o Vasco acabou no segundo tempo se vendo muito obrigado, mas sem conseguir sair de trás, defendendo e tendo muito menos a capacidade de escapar. Primeiro tempo, o Vasco cria oportunidades, dá aquela sensação de que ele está fazendo, talvez de todos os enfrentamentos do ano, aquele em que ele compete mais, mas ainda assim a partir de um jogo mais direto do que o Flamengo, de uma tentativa de atacar mais rápido, até por característica e pelas diferenças de um lado e de outro. Em relação ao Flamengo, tem algumas coisas que me chamam a atenção. É curioso, né? A gente vai falar de um jogo com uma grande participação do Léo Jardim, mas, para mim, passa longe de ser uma grande exibição ofensiva do Flamengo. Não foi uma grande atuação do Flamengo. Mas, assim, é aquilo. O time que tem, o volume que o Flamengo tem, posse de bola que o Flamengo tem, a qualidade que tem, naturalmente, em algum momento, vai conseguir criar as oportunidades. Primeiro tempo, por exemplo, o Flamengo conseguia produzir bastante a partir de uma arma que é conhecida, difícil marcar e que o Vasco tem tido dificuldade de marcar desde os jogos do Campeonato Carioca, que é a movimentação Gerson-Arrascaeta por trás dos volantes, né? Os dois volantes do Flamengo atraíam Coutinho e Jair. O Hugo Moura, por vezes, se via com dificuldade de saber a referência, se era o Arrascaeta, se era o Gerson. E a movimentação do Gerson da direita para dentro fez ele ser o maior finalizador do Flamengo. Por outro lado, para mim, foi mais um jogo em que a presença do Bruno Henrique como 9, ela diminui muito o poder de fogo do Flamengo. O Bruno Henrique não apareceu no jogo. Ele tem dificuldade de jogar naquela função. O que ele consegue fazer, por vezes, é saindo da área, se posicionando vamos dizer, num espaço entre defensores e volantes, onde ele encontre algum espaço para ele jogar mais de frente para o gol, ou seja, atacando um espaço, seja fazendo uma diagonal para a área. Quando essa situação não acontece no jogo, ele fica muito limitado, né? E aí o Flamengo teve dificuldade. No segundo tempo, o Flamengo tem, para mim, antes de produzir essa sequência maior de oportunidades de defesa do Léo Jardim, que é uma parte final do jogo, o segundo tempo é um segundo tempo fraco em termos de oportunidades de gol. Quando o Flamengo começa a tirar ou Gerson e Arrascaeta do jogo, ou... O primeiro lance de perigo do Flamengo, Mansur, foi aos 28, na cabeçada do Pedro. Né? Cruzamento da direita do Wesley, o Pedro desvia, que foi uma grande defesa do Léo Jardim. Porque é uma outra questão, quando o Flamengo começa a tirar ou o Gerson e Arrascaeta, ou um deles, ou eles começam a fisicamente sentir, porque a sequência de jogos é forte, as opções do Flamengo quase sempre são jogadores que tendem a ter aceleração o tempo todo. E se o Flamengo está enfrentando um time que está naquela altura do jogo defendendo mais perto da sua área, esses espaços para esses jogadores acelerarem diminuem. E acho assim, o Flamengo tem uma quantidade grande desses jogadores, desses velocistas, todos bons jogadores, né? Só que nenhum deles num padrão de capacidade de desequilíbrio como os meias ofensivos do Flamengo têm, Gerson e Arrascaeta. São jogadores que são bons jogadores, mas a capacidade de desequilíbrio deles é um pouco abaixo dos meias ofensivos do Flamengo quando eles saem do jogo. Então, aí no final do jogo, o Flamengo, de fato, acaba pelo volume e criando oportunidades boas, muitos em cruzamento, né? É isso que eu ia falar agora. Uma coisa que me chamou a atenção e que já tinha percebido no jogo quando o Central Córdoba, que outro jogo onde o Flamengo buscava o gol e estava tendo dificuldade de conseguir criar mais oportunidades, é que em determinado momento o Flamengo começa a levantar muita bola na área, começa a cruzar a bola para a área o tempo todo buscando, obviamente, o Pedro, que é a referência. E hoje, em determinado momento, mais na reta final do jogo, isso se repetiu. A cabeçada do Pedro, que é a grande defesa do Léo Jardim, nem é um cruzamento em que o Flamengo construiu uma grande situação para cruzar. É uma vitória dele ali no duelo, né? Por exemplo, o jogo hoje no primeiro tempo, quando eu falo da questão dos pontas do Flamengo, o Flamengo conseguiu muitas vezes criar porque o Flamengo é um time muito bem trabalhado sob o ponto de vista tático. Conseguiu muitas vezes achar os meias ali entre as linhas, atrair marcação e colocar o Michael em ótima condição de um contra um. O lado esquerdo do Ryan não estava conseguindo fazer a volta com eficiência. Só que o acabamento do Michael raramente é o melhor. Não tem sido o melhor, né, nos últimos tempos. Esse não é um grande momento dele. É isso que eu chamo a atenção sobre a questão desses tantos pontos do Flamengo. Para mim, são bons jogadores, seriam titulares em muitos times do Brasil, é um elenco rico, mas não são jogadores com um desequilíbrio tão frequente assim quanto outros jogadores do elenco do Flamengo.
O lado esquerdo do Flamengo funcionou bem quando o Flamengo conseguiu concentrar jogadores ali, né? Às vezes o Gerson atravessava, encontrava o Arrascaeta. Quem sofreu um pouco no primeiro tempo, para mim, foi o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, uma função similar, vamos dizer, a do Alexandre, vendo o jogo mais por trás. Ele não é um grande organizador, ele é mais um jogador de força e de passagem, né? Enfim, são várias questões. Um elenco muito forte, mas eu não acho que hoje tenha sido uma grande... Embora o Flamengo tenha feito do goleiro do Vasco, é paradoxal mesmo. O grande nome do jogo, eu não acho que foi uma grande atuação ofensiva do Flamengo. Agora, ainda sobre o Vasco, Moreno, tem algumas coisas para a gente falar aqui. Uma positiva que é a parte com bola. Achei que o Vasco melhorou muito com bola hoje, especialmente no primeiro tempo. É isso, galera. Eu não assisti. Não vi isso. Na minha opinião, o Flamengo pecou mais nas finalizações. O jogo, como eu falei, o jogo bem parecido contra o Central Córdoba. O Flamengo teve 2 chances claras no começo do jogo. Uma com o Gerson e a outra, não lembro quem foi, diante do Vasco. A mesma coisa aconteceu com o Central Córdoba, né? Quase o Juninho também teve 2 chances claras e não marcou o gol. Hoje, da mesma forma, o Flamengo começou muito bem, com 2 chances claras com o Gerson e o outro, eu não lembro agora. E não aproveitou. Hoje foi desperdício de gol, né? Hoje o time não foi bem, não, a pontaria não estava afiada hoje. Parece que gastaram todos os gols dentro do Juventude e hoje estavam errando tudo, né? O Arrascaeta teve a chance de chutar e não chutou, tocou a bola pro Pedro. E várias chances criadas. Hoje foi um absurdo de chances criadas. Embora também tenha que dar mérito também ao goleiro do Léo Jardim, né? O goleiro do Vasco. Mas o Flamengo pecou e muito nas finalizações, infelizmente. Né? E com terminada a rodada, o Palmeiras ganhou agora há pouco do Fortaleza por 2-1. Inclusive o Fortaleza teve a chance de empatar o jogo no final do jogo. Nos acréscimos teve um pênalti e desperdiçou, né? O goleiro do Palmeiras pegou o Everton. E o Fluminense empatou com o Vitória por 1-1. Tava até assumindo a liderança, o Vitória empatou no finalzinho. Bom, infelizmente hoje o Flamengo é segundo. Deixou escapar uma grande vitória diante do Vasco. Tivemos aí a defesa do Bruno Henrique, que emitiu hoje a nota, né? Tá aqui Ricardo Pierre Nunes, advogado responsável pela defesa do Bruno Henrique. Colocou aqui, no caso das apostas esportivas, divulgou a nota oficial do jogador, indiciado pela Polícia Federal na última terça-feira, dia 15. Aqui, confira o comunicado que ele colocou aqui. O atleta Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Nunca esteve envolvido em nenhum esquema de apostas, pelo contrário, acredita que o setor deveria ser cada vez mais restringido pelas autoridades. Há distorções causadas pela interpretação e divulgação indevida das mensagens privadas fora de contexto serão esclarecidas no decorrer do processo. O atleta confia no Poder Judiciário, oportunamente corrigirá a injustiça que está sendo cometida. O advogado do Bruno Henrique aqui, né, emitiu a nota oficial falando, né, em sua defesa, tá bom? Esperando que isso resolva o mais rápido possível. A gente conhece, né, o Bruno Henrique. Como eu falei, eu até fiz uma análise, você pode conferir aqui no canal, tem uma análise completa daquele lance lá envolvendo o Soteldo e o Bruno Henrique, da forma que o árbitro agiu com ele. Eu achei uma tremenda de uma sacanagem, tá bom? Se tivesse alguém envolvido no esquema de aposta, seria o juiz, na minha opinião, tá bom? O árbitro da partida, perdão. Tá bom? O Flamengo embarcou hoje, vai chegar por volta, não sei se já chegou. Deixa eu só conferir aqui, eles saíram às 3 horas da tarde para Quito, no Equador, até o momento. Deixa eu só ver se eles já desembarcaram aqui. Não, embarcaram agora há pouco. O Flamengo acabou de embarcar para o Equador, né? Qual vai enfrentar o LDU na terça-feira. O jogo vai ser às 7 horas da noite, tá bom? Eu creio que lá para as 11 horas estão chegando lá em Quito, no Equador, o qual vão passar 2 dias, né? E a adaptação, no caso, vai passar hoje ainda e a própria segunda-feira para sentir aquele baque, sentir os sintomas, sentir os intempéries da questão da altitude. Tá bom? Lembrando que a altitude é 2.850 metros de altitude, né? A velocidade da bola, dificuldade respiratória, vários fatores, vários intempéries que contribuem contra o time do Flamengo. Mas essa é a intenção, né, da comissão técnica do departamento médico, para que o time absorva esses intempéries e consiga se adaptar o mais rápido possível para poder conseguir, pelo menos tentar, né, que é muito difícil tentar igualar a questão do jogo contra a LDU. Lembrando que o Alan tá fora por um problema, cálculos falcênicos, né, que é uma, vamos dizer assim, uma situação no qual ele tem menos oxigênio do que pessoas normais. Em jogos em altitude, como é o ar rarefeito, ele teria menos oxigênio ainda, dificultando, né, sua respiração, podendo até levar ao desmaio. Por isso ele foi cortado da partida dentro da LDU. Já o Alexandre, né, com edema na coxa esquerda, também foi poupado
Inclusive não jogou dentro do Vasco e vai ser poupado também dentro da LDU para poder se recuperar o mais rápido possível. Mas a gente sabe da falta que ele faz, né? Da qualidade técnica que ele tem. Já o De La Cruz também da mesma forma, pelo histórico de lesão, né? Com o LCA, ligamento cruzado anterior, qual ele sofreu quando estava no River Plate, questão da articulação. O Flamengo preservou também dentro da altitude, não só na altitude, como eu falei aqui também várias vezes, questão do gramado sintético. O Flamengo sempre propôs o jogador em relação a isso, para não comprometer, né, a integridade física do jogador. Esses 3 são desfalque da partida do LDU. Provavelmente quem vai entrar como titular é Bruno Henrique, né, pela questão da velocidade, ou o próprio Gonzalo Plata e Bruno Henrique junto. Vai tentar ir para cima, até porque o Flamengo precisa do resultado positivo, precisa ganhar da LDU para poder voltar a briga pela liderança da Libertadores, tá bom? Do grupo da Libertadores. O Flamengo hoje é terceiro, a vitória é importantíssima. Uma derrota ou um empate complica e muito a situação do Flamengo no grupo, certo? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais, troca de passe, esporte e TV. Valeu.